Queridas e queridos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui quem fala é o professor Bruno Garcia Redondo. Aliás, falando em canal, para quem ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever e dar aquele joinha no vídeo. Tema da aula de hoje, início do estudo de normas fundamentais. Normas fundamentais que podem se dividir em princípios e regras, ou, dependendo da sua classificação, em postulados, princípios e regras. Esse vídeo de hoje não é o espaço para a gente debater a teoria da norma, né? Se divide em princípio, regra, se existe postulado, o que faz no caso de conflitos entre eles. São temas importantíssimos para outros vídeos. Hoje vamos nos ater ao conteúdo de cada postulado, princípio ou regra, começando com aqueles que vêm na Constituição, depois no CPC e alguns até em outros diplomas. Alguns vão vir, inclusive, de forma implícita, por exemplo, na Constituição. Eu vou falar o maior número deles, o maior nome deles. Claro que às vezes algum autor, algum professor de processo civil dá um determinado outro nome para um princípio, não reconhece esse, mas eu vou tentar botar aqui ao longo dos vídeos o que é mais consolidado na doutrina e o maior número possível de sinônimos e decorrências, enfim, do que normalmente os autores escrevem. Vamos começar então com o primeiro princípio que vem na Constituição, chamado na Constituição de devido processo legal, ou garantia do devido processo legal, para alguns postulado do devido processo legal. Ele se encontra no artigo 5º, 54 da Constituição, que diz: ninguém será privado de sua liberdade ou seus bens sem o devido processo legal. E está lá no 5º 54 a expressão devido processo legal. Algumas observações. A doutrina diz que, na verdade, o devido processo legal é a garantia mais importante, ou o princípio mais importante, do qual decorrem todos os outros, como eu falei, corolário dos demais. Corolário seria basicamente aquele ponto de fundamento do qual decorrem todos os outros, o topo da pirâmide, o guarda-chuva que abarca todos os outros. Denomine da maneira que quiser, utilize a figura ilustrada que preferir. O fato é que alguns chamam de sobreprincípio ou até mesmo postulado. O que significa devido processo legal? Eu vou tentar falar a origem dele e como é que a gente consegue chegar à conclusão do que é o devido processo legal no direito brasileiro da atualidade, à luz de Constituição de 88, do novo CPC. Então vamos lá. Sobre a origem de devido processo legal, normalmente a doutrina remonta ao Edito de Conrado II, que foi um decreto feudal alemão de 1037. Nele, e esse decreto foi basicamente um instrumento de afastamento, de tiranias, ele diz que, inclusive, o imperador se submete ao direito do império. Foi um instrumento ali de defesa contra eventual tirania. Inclusive, o sujeito mais importante da época, em 1037, o imperador, se submetia ao direito daquele tempo e daquele local. Uma garantia de que os processos seguissem o rito e fossem julgados de acordo com o direito local daquele momento. A expressão fica mais famosa na Carta Magna, chamada Magna Carta de Libertatibus, editada em 1215. Ela tem no artigo 39, o que em alguns outros pesquisadores encontram como se fosse o fundamento mais forte, histórico, do chamado devido processo legal. Basicamente ali a Carta Magna, que regula não mais o direito alemão do meu exemplo anterior, mas regula agora o direito inglês, basicamente surgiu em um momento em que um rei chamado Rei João fez um pacto com os barões da época do momento, e esse pacto depois se estendeu a toda a demais população, querendo dizer que todo mundo teria garantia de ser julgado pelos seus pares e de acordo com, novamente, o direito do local, a lei da terra. E aí nós temos duas expressões ali que decorrem da Carta Magna, em 1215, que é a expressão Law of the Land, e nós também temos o Per Legem Terrae. Então nós temos lá a expressão, seja na língua inglesa, seja em latim, nós temos ali a situação do Law of the Land, lei da terra, lei do local. O law, alguns traduzindo como lei, mas eu prefiro até chamar de direito. E eu já expliquei aqui no início do vídeo, que eu até denomino a garantia como devido processo de direito, e não devido processo legal. Mas vamos lá. Garantia, novamente, de que outras pessoas em outra região pudessem ser julgadas de acordo com o direito da época e do local. Como uma garantia, você não vai ser julgado pelas leis da cidade vizinha. Um exemplo bobo aqui que nem é de processo para ilustrar. Lá tem pena de morte, aqui não. Então você vai ser julgado com as leis daqui.
também você nem é julgado para mais nem para menos. Se existe uma lei no local que regula uma situação, aquela lei é aplicável, goste dela ou não. Mas é uma garantia, no mínimo, de previsibilidade, de segurança jurídica. Estou num determinado território, eu sei que o direito daquele território regula a minha conduta civil, minha conduta administrativa, penal e todas. E o processo deve tanto seguir o rito previsto nesse direito e aplicar as normas substanciais de direito material, também daquele ordenamento, daquele local, daquele espaço. A palavra, a expressão, na verdade, não palavra, law of the land, depois é substituída por outro termo em inglês chamado due process of law. Due process, devido processo, of law, traduzido na Constituição de 88 para legal. Então a gente tem ali devido processo legal, numa posterior transformação do law of the land em due process of law. Alguns dizem que essa transformação ocorreu mais ou menos em 1300, 1400. Outros textos falam dessa expressão lá nos anos de 1700. O que importa é, na Constituição brasileira, em 88, vem como devido processo legal. Qual é o grande problema da implicância de alguns autores, ao meu ver, implicância com razão, da palavra devido processo legal? Legal, se mal interpretado, gera distorções. Devido processo legal, se o adjetivo legal for interpretado em sentido estrito, ele não consegue dar a potência que essa garantia merece e precisa. Devido processo legal não é apenas observância de lei em sentido estrito. Devido processo legal, na verdade, é observância de devido processo legal lato sensu. Legal lato sensu como sinônimo de juridicidade, como sinônimo de direito, como sinônimo de ordenamento jurídico. A verdade, a garantia, ela assegura que todos os processos devem seguir o devido processo de direito. No nosso exemplo, o direito brasileiro, embasado na Constituição de 88, com todas as leis, normas. Então, seguir a garantia do devido processo de direito, na verdade, é seguir a lei, mas também seguir o que vem acima da lei, por exemplo, a Constituição. Às vezes, atos legislativos que vêm abaixo da lei, abaixo da lei estadual tem a lei federal, você pode ter decretos, portarias, regulamentos, resoluções. Também é, por que não, seguir vontade de juiz e vontade das partes, quando houver vontade do juiz e vontade da parte sobre direito processual. Vejam, seguir devido processo legal não é seguir CPC de forma rígida e literal do primeiro ao último artigo. Porque pode haver situações em que primeiro ou último artigo do CPC não regulem um tema. E esse tema vai ter que ser regulado por um outro ato normativo lato sensu, por uma outra fonte. Pode ser a Constituição, podem ser, como eu falei, vontade do juiz, negócio jurídico processual da parte, enfim. Então, não seguir CPC, muitas vezes pode ser correto, quando o tema, por exemplo, não estiver no CPC, a situação processual. Ou, às vezes, está no CPC, porém, indevidamente restringindo uma garantia constitucional. Exemplo, uma norma do CPC, em um caso concreto, ela diminui um direito probatório da parte. O que acontece? O devido processo de direito vai nos obrigar a não seguir o CPC para seguir a Constituição. E não seguir o CPC para seguir a Constituição está de acordo com a garantia do artigo 554. Então, às vezes, não seguir CPC é, sim, seguir o devido processo legal. O conteúdo dessa garantia, então, é que os processos sigam e aplicam todo o ordenamento jurídico, todo o direito, o conjunto de fontes. E as fontes de processo civil são enormes e as mais variadas possíveis. Como eu mencionei, nós temos Constituição, tratados internacionais com status constitucional, leis federais, leis estaduais, regimentos internos de tribunais, resoluções, vontade do juiz num caso concreto, numa decisão que ele faça a adequação do procedimento, negócios jurídicos processuais das partes. A gente, ao lado das fontes formais, temos fontes materiais, nós temos precedentes não vinculantes, e os vinculantes são fontes formais, que são as obrigatórias, nós podemos ter costumes, soft law, enfim. Nós temos um conjunto variado, enorme, de fontes de normas processuais. Seguir a garantia do devido processo de direito é seguir esse conjunto de fontes, e não apenas, necessariamente, a lei federal mais famosa que regula o processo civil, que é o CPC de 2015. Então, na verdade, devido processo de direito, devido processo legal, é um grande checklist. A gente tem que analisar no final de cada processo se as demais garantias, princípios, regras, enfim, foram preservados. É um grande checklist, você vê lá, será que esse processo respeitou o contraditório? Sim. Nesse processo que eu estou analisando, houve ampla defesa? Sim. O julgador era imparcial? Sim. As decisões foram substancialmente, analiticamente fundamentadas? Sim. Houve observância e garantia da isonomia, tanto formal quanto substancial? Sim.
Preenchidas todas as demais garantias, houve efetividade da jurisdição? Sim. Houve duração razoável do processo? Sim. Preenchidas e presentes todas as demais garantias, a gente chega à conclusão que, naquele meu exemplo, esse processo seguiu o nosso modelo constitucional brasileiro. Então, ele seguiu o devido processo legal, o devido processo de direito. Num outro caso, em que você analisa um processo e veja, poxa, não teve contraditório, a ampla defesa não foi ampla, foi só defesa, não teve, teve o direito probatório indevidamente restringido, o juiz não era imparcial, as decisões não foram corretamente fundamentadas. Nesse segundo exemplo, pela violação de várias outras garantias, a gente chega à conclusão que esse processo não seguiu o devido processo legal. Então, essa primeira e importantíssima garantia vem lá no nosso 554, e dela se desdobram todas as outras que eu vou falar, uma nesse vídeo e outras aqui nos vídeos em sequência do canal dessa playlist de Teoria Geral do Processo Civil. A segunda, chame de garantia ou chame de princípio, que eu quero mencionar, que também vem na Constituição, vem lá no artigo 5º, em outro inciso, agora inciso 35, que é a garantia do chamado acesso à justiça. Alguns falam inafastabilidade da jurisdição e outros colocam aqui no 535 até mesmo outro princípio chamado da efetividade da tutela jurisdicional. Então, 535, acesso à justiça, alguns chamam de inafastabilidade da prestação jurisdicional e outros chamam até mesmo de efetividade da tutela jurisdicional. O mais curioso é que o que vem no 535 é repetido no artigo 3º do CPC, mas a doutrina consegue extrair muito mais do que vem no texto. Eu vou mencionar como é que vem a redação do inciso, vou dar, a princípio, uma interpretação literal e a gente vai chegar a algumas boas conclusões, porém conseguimos chegar a conclusões muito melhores, muito mais profundas, muito mais de acordo com o nosso modelo constitucional de direito processual, inclusive para resolver problemas práticos do Brasil, pós-Constituição de 88, pós-CPC de 2015, à luz do nosso judiciário, a gente consegue extrair soluções muito mais interessantes, não adotando uma interpretação meramente literal. Esse inciso poderia ter uma redação muito mais rica, porém, apesar de não ter, a doutrina e a jurisprudência conseguem extrair muito desse inciso realmente importante. O inciso começa falando da seguinte maneira: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Quem é o beneficiário dessa garantia? É qualquer um do povo, o cidadão jurisdicionado, qualquer um, maior, menor, pessoa natural, pessoa jurídica, ente despersonalizado, é brasileiro, estrangeiro aqui no território brasileiro, enfim. Qualquer pessoa, qualquer jurisdicionado, qualquer um que possa ser autor ou réu, pode se socorrer do Poder Judiciário. Então diz a garantia, beneficiário somos todos nós. E contra quem essa garantia se dirige? Quem que tem que garantir o acesso à justiça? Quem é o destinatário desse ônus, desse dever? E aí vamos começar a fazer a interpretação literal e depois expandir. O inciso começa falando assim: a lei não excluirá do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça. Em outras palavras, fala o seguinte: a lei não pode criar barreiras de acesso ao Poder Judiciário. Por isso que alguns denominam essa garantia como acesso à justiça, acesso ao Poder Judiciário. A lei não pode excluir da apreciação do Judiciário nenhuma alegação de lesão ou ameaça a direito. Lei é uma palavra técnica, é um ato vindo do Poder Legislativo. Lei nenhuma pode criar indevida restrição de acesso à justiça. Aí vocês poderiam perguntar, professor Bruno, será que alguma lei criaria, lei ou ato normativo, lato sensu, criaria indevidas restrições do acesso à justiça? Infelizmente sim. E sempre que criarem, serão inconstitucionais por violarem exatamente o artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Nós temos dois exemplos em súmulas vinculantes do STF, súmula vinculante 21 e súmula vinculante 28 do STF, consideram inconstitucionais duas exigências por considerá-las excessivas, elas indevidamente restritivas do acesso à justiça. Súmula vinculante 21 e 28 falavam basicamente de normas que exigiam para você poder entrar com recurso administrativo ou entrar no Poder Judiciário em causas sobre matéria tributária, sobre exigibilidade de tributos, que você tivesse patrimônio para depositar todo o valor discutido para poder discuti-lo. Então, se você tinha lá uma autuação tributária de R$1 milhão, para poder entrar com recurso administrativo, deveria se fazer o depósito integral em dinheiro ou em bens no valor de R$1 milhão. Se quisesse protocolar uma petição inicial no Poder Judiciário sobre uma indevida autuação de R$2 bilhões, se exigia ou R$2 bilhões em bens ou em dinheiro.
essa é uma indevida restrição de acesso à justiça do ponto, por exemplo, econômico, financeiro. Não é isso que a Constituição garante. Se a Constituição garante, fala que nada pode excluir do Poder Judiciário lesão ou ameaça, não pode se exigir que a pessoa tenha um patrimônio compatível com, por exemplo, um alegado débito, tá? Um alegado ofensa de direito, um alegado dever. Foram declarados inconstitucionais lá nas súmulas vinculantes 21 e 28. Só que a gente começa a ir um pouco mais além. Será que só a lei é que não pode excluir do Poder Judiciário lesão, ameaça a direito? Ou os outros poderes também não podem editar atos ou interpretações que indevidamente fechem as portas do acesso à justiça? A resposta é: onde se lê lei, na verdade não é apenas lei, não é apenas poder legislativo. O poder executivo também não pode criar indevidos entraves ao acesso à justiça. O poder executivo não pode fazer medida provisória, decreto, resolução, qualquer ato que indevidamente crie restrições de acesso ao poder judiciário. Seja novamente, em outro exemplo, do ponto de vista econômico, ou qualquer outro, do ponto de vista temporal, em relação ao tempo, prazos, ou indevidas restrições do ponto de vista social, econômico, jurídico, político, enfim. Não pode colocar nenhuma restrição de acesso ao poder judiciário, nem o legislativo e nem o executivo. Eu pergunto, e o terceiro poder? O próprio poder judiciário. Ele poderia criar indevidos entraves ao acesso à justiça? Também não. O poder judiciário nem pode editar atos, por exemplo, uma portaria de um presidente do tribunal, e nem mesmo nas suas decisões judiciais criar indevidos entendimentos que fechem indevida, excessivamente, a porta de acesso ao poder judiciário. No caso do poder judiciário, existe uma expressão que a doutrina cunhou chamada jurisprudência defensiva, que são entendimentos indevidamente exagerados do poder judiciário, ou seja, conjunto de decisões, jurisprudência defensiva. Defensiva o quê? O judiciário se defendendo do particular, o judiciário não querendo que os processos entrem no poder judiciário, processos ou recursos. É absurdo, né? Jurisprudência defensiva, o próprio tribunal querendo se defender de processos, mas a função dele é julgar processos. O sujeito está abusando. Existem penas de litigância de má-fé, é outra questão. O próprio judiciário não pode criar entendimentos que gerem excessiva restrição de acesso à justiça. Vou dar um exemplo apenas, para ilustrar que é um tema de recurso, não tem nada a ver aqui com o TGP, é um tema mais para frente de outro vídeo. Existia um entendimento até muito pouco tempo atrás de que quando a gente ainda tinha processo físico e as petições iniciais eram físicas, por exemplo, ou recursos, e havia carimbo, Você protocolava através de um carimbo físico lá, aquela bolsinha com carimbo. E aí quem carimbava as petições e recursos era o Poder Judiciário, recebia e carimbava, botava a data, a hora, o servidor assinava, e o advogado estava tranquilo que tinha protocolado o recurso dentro do prazo. Acontece que o carimbo podia estar falhando, o sujeito pode ter carimbado fraco, podia ter carimbado borrado, o processo podia ficar muito tempo parado na estante do Poder Judiciário e mofar, borrar, molhar, pegar fogo. Estou dando exemplos concretos, tá? O Judiciário já pegou fogo, o Judiciário já teve alagamento, mofo, em que tudo se destrói, alguém por engano derruba uma água, um café, alguma coisa assim. Pode ser que no momento em que o recurso fosse ser julgado e o sujeito fosse ler a petição física, o carimbo tivesse borrado ou ilegível. Só que acontece que o carimbo ficou borrado e ilegível 6 anos depois, no meu exemplo, não por culpa de quem protocolou o recurso, do advogado ou da parte, mas sim por culpa do próprio Poder Judiciário, que é quem tem o servidor que carimbou mal, carimbou torto, ou que não conservou adequadamente os autos. E aí, na dúvida, se o recurso estava dentro ou fora do prazo, porque o carimbo do próprio Poder Judiciário borrou ou ficou ilegível, o que o Judiciário vinha adotando como entendimento? Até majoritário, pouquíssimo tempo atrás. Ele entendia que, na dúvida, pelo carimbo estar borrado e ilegível, tinha que não aceitar o recurso, considerá-lo como fora do prazo, porque não tinha certeza para afirmar que estava dentro, então deveria afirmar que estava fora do prazo. O que é esse entendimento do Poder Judiciário? Indevida restrição de acesso à justiça. O Judiciário está dando entendimentos que faz com que recursos nem sejam julgados, por culpa dele mesmo. Indevida jurisprudência defensiva, entendimentos inconstitucionais por violarem o artigo 5º 35. Então vejam, nem poder legislativo, nem poder executivo, nem poder judiciário, ninguém, nenhum dos 3 poderes, nem em particular ninguém, pode criar indevidos entraves ao acesso à justiça. Então a lei, a gente já está interpretando aqui em sentido muito amplo, não vai excluir do judiciário lesão ou ameaça, apreciação do poder judiciário, lesão ou ameaça à direita. Quando fala apreciação, a gente tem o chamado acesso à justiça formal. Acesso à justiça formal é o ingresso no poder judiciário.
é a entrada. Acesso à justiça formal é garantir que todos consigam entrar. Maravilhoso. Só que eu pergunto, será que é suficiente entrar? Não. A Constituição nossa garante não apenas a entrada, o ingresso, a apreciação, mas a entrada, a permanência e a saída. Então, garante a entrada e a saída, o problema resolvido. Garante a entrada, a permanência e a saída, com o tempo minimamente necessário à produção de um resultado justo. No tempo minimamente necessário à tutela efetiva do direito. Veja que quando eu falo aqui, é a entrada e saída com o problema resolvido, com o direito tutelado, se você vai ao Poder Judiciário na fase de ameaça ainda, que o Judiciário te dê a tutela, a proteção, ainda na fase da ameaça, impedindo que o dano se concretize. Se você entra no caso de uma concretização de um dano, uma lesão, que a lesão seja reparada o mais rápido possível. Então vejam que dentro da garantia do acesso à justiça está a entrada, mas também a saída. E essa saída a gente chama de dimensão substancial do acesso à justiça. Acesso à justiça formal, entrar. E vejam que havia indevidas barreiras de entrada. Felizmente o direito brasileiro tem evoluído e a entrada não tem sido mais indevidamente restringida, como regra geral. Mas agora a gente tem que garantir a saída com o problema resolvido, com o direito tutelado, no prazo minimamente necessário à produção de um resultado justo, ou seja, prazo minimamente necessário à tutela jurisdicional efetiva. Vejam que daqui decorrem duas outras garantias. Tempo minimamente necessário. A gente vai ter no artigo 5º 58, tema de outro vídeo aqui da nossa playlist, outra garantia chamada duração razoável do processo, no artigo 5º 78. Então, num tempo minimamente necessário, para quê? Para dar uma tutela com efetividade. Desse mesmo 5º 35, a gente traz outra garantia da efetividade da tutela jurisdicional. Vejam que no início dessa garantia, eu falei, alguns chamam de acesso à justiça, outros de inafastabilidade, você não pode afastar do Poder Judiciário, contra a vontade da parte, e alguns chamavam de efetividade da tutela jurisdicional, conseguindo extrair a exigência, de efetividade do inciso 35. Então nós temos dimensão formal e dimensão substancial. Última pergunta. Será que a gente só tem justiça no Poder Judiciário? O Poder Judiciário é o único órgão, a única porta que pode nos dar justiça, preservação de direitos, reparação de danos, tutela. Outros meios também podem nos dar justiça. Faça esse gancho para terminar esse princípio e esse vídeo. Lembrando que quando a gente fala acesso à justiça, aqui no direito brasileiro é muito comum uma obra, na verdade a tradução de uma obra do Mauro Capelletti e Brian Garth, traduzido aqui no Brasil pela editora Fabris, pela ministra aposentada da STF, Ellen Grace. Essa obra é muito comum, traduzida para o português, mas ela embasa vários estudos de algo chamado Projeto Florença, capitaneado pelo processualista Mauro Capelletti, no qual entre 1974 e 75 até 1981 e 82 foram feitos seminários, congressos, estudos e lançadas várias obras, vários volumes, com autores diferentes e coautorias diferentes, tentando resolver, fazer um panorama mundial de problema de acesso à justiça e buscando soluções, buscando identificar problemas comuns e soluções que seriam interessantes para vários países. A obra, traduzida para português, é apenas um dos vários volumes de vários tomos dessa quantidade de obras publicadas de 1975 até mais ou menos 1982. Basicamente, nesse conjunto de estudos do Projeto Florença, nós tivemos a identificação pelo Mauro Capelletti e Brian Garth, principalmente, além de outros autores e pesquisadores, problemas de 3 entraves de acesso à justiça. E ele fala que os 3 entraves precisam de 3 soluções. E essas 3 soluções falam que são as ondas renovatórias do acesso à justiça. Quais seriam os 3 entraves, 3 dificuldades de acesso à justiça? E quais seriam as soluções, as ondas renovatórias? O primeiro grande problema era a onerosidade, o custo do processo. Era o primeiro grande problema mundialmente reconhecido. E para resolver o problema do custo, da onerosidade excessiva do processo, criou-se ao mesmo tempo a previsão e difundiu-se a previsão de defensorias públicas. O sujeito não tem condição de arcar com honorários de advogado, o Estado lhe dá um advogado chamado defensor público. No direito brasileiro existe. E ele não tem, além do dinheiro para custear advogado, não tem dinheiro para custear o processo, pagar as custas, as despesas processuais, as taxas e emolumentos. Existe gratuidade de justiça para quem comprovar e por suficiência econômica. Então nós temos um advogado gratuito, defensor público, e um processo gratuito
através do benefício da gratuidade da justiça. Primeiro problema, o Brasil resolveu relativamente bem. Segundo problema, insuficiência da tutela coletiva. Poucos direitos coletivos reconhecidos e poucos direitos coletivos regulados processualmente. O direito brasileiro vem caminhando também de forma excelente, sendo cada vez mais frequente a edição de leis e estatutos de direito material coletivo e normas processuais coletivas. O direito material coletivo, rapidamente aqui, meros exemplos. Código de Defesa do Consumidor, fala de direito coletivo do consumidor. Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Torcedor, Estatuto do Idoso, a Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência, é assim que se chama. Nós temos vários mecanismos ali, Estatuto do Idoso, não lembro se eu falei aqui. Nós temos várias leis que regulam direitos coletivos, meta-individuais, supra-individuais, seja individual, homogêneo, coletivo, difuso. Além de leis que reconhecem mais direitos de grupos, vamos falar assim, nós temos ao mesmo tempo um maior número de normas sobre processo coletivo. No Brasil nós temos a Lei de Ação Popular, década de 60, Lei de Ação Civil Pública, década de 90, Improbidade, década 80, Improbidade, década de 90, Mandado de Segurança Coletivo. Nós temos várias leis de processo coletivo. Então, segunda onda, o Brasil também conseguiu alcançar, superou o segundo entrave. Terceiro e último entrave é um problema que talvez a gente ainda não tenha resolvido, que é o problema do processo justo e efetivo. E alguns falam assim, como é que a gente consegue resolver a terceira onda renovatória, que é o novo enfoque do acesso à justiça? Se o judiciário ainda está superlotado, e ainda está superlotado, no momento da gravação desse vídeo, somos mais ou menos 220 milhões de brasileiros para uns 80 e poucos milhões de processos. De acordo com o último relatório do CNJ, Justiça em Números, então 80 e poucos milhões de processos para 200 milhões de brasileiros, mal abreviando, é muito processo ainda, uma média quase de 3 mil processos por vara ou por juiz. Se o judiciário está muito cheio ainda, muito lotado, vamos reconhecer que outros órgãos também podem dar justiça. Aí foi a pergunta que eu fiz um pouquinho atrás. Será que o Poder Judiciário é a única porta em que você pode obter justiça? E o que é a justiça? Justiça é dar tutela com efetividade. Então vamos buscar dar tutela com efetividade com criatividade. Através daí a gente consegue, por exemplo, defender, e também está na obra dos professores, Mauro Capelletti e Brangardt, aquela ideia dos ADRs, Alternative Dispute Resolution. Nós incentivarmos a arbitragem, incentivarmos mediação, conciliação, negociação. Alguns falam em dispute board, outras situações meio híbridas ali, meio termo. Mas basicamente alguns chamam mecanismos paraestatais, mecanismos alternativos à jurisdição, mecanismos equivalentes à jurisdição. Utilize a nomenclatura que preferir, mas temos que reconhecer que além do Poder Judiciário, outras portas também dão direito. E daí vem a ideia de uma nomenclatura de língua inglesa chamada multi-door. Multi-door, justiça multiportas. Temos a porta do Poder Judiciário, nós temos portas de cartório extrajudiciais, nós podemos fazer inventário, divórcio, uso capião em cartório, dissolução, reconhecimento de união estável. Então, cartórios também dando justiça. E além de cartórios, nós temos arbitragem, mediação, conciliação, as próprias partes com técnicas de negociação. Então, estimular essas ADRs, esses métodos alternativos à justiça multiportas, é também um novo enfoque de acesso à justiça. A justiça entendida como proteção do direito, como problema resolvido, e não justiça como mero sinônimo formal de poder judiciário. E quando se escolher poder judiciário, como é que você dá acesso à justiça quando a porta escolhida for poder judiciário? Tutela efetiva. Então, métodos mais modernos de medidas executivas. Há projeto tramitando aqui para desjudicializar a execução, então sair do poder judiciário e início da execução. Nós podemos falar de instrumentalidade das formas, podemos falar do poder do juiz de adaptar procedimento. O procedimento é inefetivo, o juiz adapta para dar tutela jurisdicional efetiva. Negócios jurídicos processuais, as partes convencionarem sobre o processo. Também é uma forma de tentar se alcançar o acesso à justiça. Pessoal, espero que vocês estejam gostando desses dois primeiros princípios aqui desse vídeo. Vou fracionar para não ficar muito longo. Acompanhe os próximos vídeos em sequência aqui para a gente ver os demais princípios e regras que regem o nosso direito processual. Muito obrigado pela companhia. Beijo para todo mundo.